Graças e paz, queridos. Continuando a falar sobre o tema comunicação na família, ou boa comunicação na família, porque às vezes não existe algumas famílias que estão vivendo um momento de comunicação ruim, mas o ideal é a gente atingir esse nível de uma boa comunicação. E para isso a gente está fazendo alguns vídeos para ajudar, para somar na sua prática diária e ajudar você a ter uma boa comunicação familiar. E hoje eu quero lhe trazer 3 importantes conselhos. O primeiro é: peça desculpas. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de pedir desculpas, pois acham que pedir desculpa é perder uma discussão, pedir desculpa é demonstrar um sentimento de fraqueza. Não, pelo contrário. Aqueles que são mais fortes, que são mais maduros, que são mais sábios, esses sabem pedir desculpa na hora certa. Agora, aqueles mais imaturos, eles têm dificuldade de fazer isso. Então, para que você atinja essa maturidade, treine isso. Treine pedir desculpas na hora certa. Na hora que você entende que você errou, Isso é saudável. Pedir desculpas é saudável. E olha, pais que sabem pedir desculpas na hora certa são exemplos maravilhosos para os seus filhos. E se você perceber, no momento de uma conversa, você perceber que a outra pessoa, ela está com a razão, nem que seja em alguns aspectos, às vezes não está com a razão em todo o tema da discussão, mas às vezes em alguns aspectos, se você perceber isso, tenha a nobreza de admitir e de pedir desculpas. Isso é maturidade e sabedoria. É importante a gente saber a hora da gente admitir e da gente dizer: olha, eu estou errado e realmente você está certo nisso que você está falando nessa sua posição. A gente precisa entender que o pedir desculpas, ele é um instrumento muito bom para terminar, às vezes, com uma discussão. Porque quando pedimos desculpas e admitimos que o outro tem razão quando tem, nós podemos acabar com uma discussão, às vezes, rapidamente, em minutos. Bom, então, se você ficar irredutível, mesmo que você perceba que o outro está certo, mas você, por uma questão de orgulho, você fique irredutível, você pode aumentar ainda mais a discussão e o mal-estar ali nesse momento da comunicação. Bom, um outro conselho que eu gostaria de lhe dar é: respeite a opinião do outro, mesmo que seja diferente da sua. A gente tem muita dificuldade de respeitar a opinião do outro quando é diferente da nossa, né? Porque nós achamos que a nossa opinião quase sempre é a que está certa. Ou tem algumas pessoas que acham que a sua opinião é sempre a que está certa. Então há essa dificuldade de aceitar a opinião do outro, mas respeite. Você pode não aceitar, você pode discordar, mas respeite a opinião do outro, mesmo que essa opinião seja diferente da sua. Entenda o seguinte: nem sempre você vai estar certo, nem sempre eu vou estar certo. Ninguém está certo o tempo todo. E entenda uma outra coisa: essa comunicação, principalmente em família, isso não é uma guerra, não. Isso não é uma disputa, não. A comunicação é um veículo que vai lhe ajudar a ter uma unidade, a fazer com que, dentro da família, a fazer com que a família funcione bem, a fazer com que a família possa desenvolver coisas boas, bons princípios, e a comunicação vai estar sendo um dos instrumentos principais. Não é para degladiar, não é para lutar, disputar um com o outro, ok? Então entenda que muitas vezes o outro está certo e você está errado. Nem sempre você está certo. Você pode até defender o seu ponto de vista, né, com coerência e com firmeza, mas você tem que saber também o momento de você ser
flexível, isso é importante, para que você possa entrar em acordo aí nessa hora que você está conversando, na hora que você está se comunicando. Olha o que diz no livro do profeta Amós sobre essa questão do acordo. Eu gosto muito desse texto. Na verdade, é uma pergunta. Amós, capítulo 3, versículo de número 3. A pergunta é: poderão andar dois juntos se não houver acordo? Como andarão dois juntos se não houver acordo? Bom, a resposta você já sabe, né? Não dá para andar junto se não houver acordo, porque senão vai cada um para um lado, né? É importante o acordo. E para que haja acordo, ambas as partes precisam ceder um pouco, não é? Porque se só um ceder, o outro vai ficar com a sua opinião e talvez aquele que cedeu admita a opinião do outro e se achegue ao outro, mas na verdade não houve um acordo. Pelo contrário, aquela pessoa até cedeu às vezes para poder não discutir, para poder trazer paz, mas internamente a pessoa não está satisfeita, a pessoa se anulou de alguma maneira e ela não vai se sentir bem com isso, não vai ser feliz com isso. Mas o verdadeiro acordo é quando ambas as partes cedem. Então, essa é a minha posição, essa aqui é a posição do outro. Eu cedo um pouco, o outro cede um pouco. Eu cedo mais um pouco, o outro cede mais um pouco. Eu cedo mais um pouco, o outro cede mais um pouco e chegamos em um ponto comum, e chegamos em um acordo. Isso não significa que os pontos de vista se tornaram os mesmos. Não, mas esses pontos de vista foram trabalhados de maneira que se chegou ao entendimento que acima desses pontos de vista de cada um existe algo mais importante que pode uni-los. E aí se entra em acordo. O terceiro conselho que eu gostaria de lhe dar em relação à boa comunicação familiar é: não discuta sobre coisas insignificantes. Às vezes a gente vê determinadas discussões, principalmente entre casais, que elas não têm nenhuma lógica em estarem acontecendo. Olha, não vale a pena discutir sobre coisas insignificantes. Às vezes a discussão ela está lá no seu ápice, os ânimos, né, estão ali aflorados, e quem vê aquela discussão já no âmbito já mais acelerado, a pessoa que olha diz assim: poxa vida, deve ter algo muito forte que aconteceu aí que gerou essa discussão. Mas se olhar lá no começo, vai ver que é uma coisa simples. Então, um conselho que eu quero te dar: não discuta sobre coisas insignificantes. Faça para si mesmo a seguinte pergunta: por que nós estamos discutindo? Qual foi o motivo que originou essa discussão? Às vezes foi um motivo simples, um motivo pequeno. Às vezes tem casais que estão discutindo porque um foi escovar os dentes e esqueceu de fechar, tampar aquela bisnaguinha da pasta de dente, né? E esqueceu de tampar, deixou destampado. E aí o outro vem e diz assim: você deixou mais uma vez destampado isso aqui, não está vendo que destampado isso vai secar, e o material aqui dentro, a parte de dentro vai ressecar e tal. Aí o outro já começa a dizer: mas você também faz isso, mas você faz aquilo. E às vezes começou com uma coisa simples. Pergunte para si mesmo: o que originou a nossa discussão? Qual foi o motivo que gerou essa discussão? Por que a gente está discutindo? E quando se tem a resposta disso, e se percebe que foi uma coisa tão simples, a tendência é se ter o entendimento de que não vale a pena. Por que a gente está discutindo por causa disso? Por causa de uma tampinha? Nosso amor está acima disso. Os nossos valores familiares estão muito acima disso. Então, não vale a pena discutir por coisas pequenas. Antes de começar uma discussão, porque a discussão já pode gerar, às vezes, alguns machucados, né?
emocionais, então antes de começar a discussão, já pergunte, vale a pena a gente discutir por isso? Então, se for coisa insignificante, é melhor já cortar o mal pela raiz. Espero que esses conselhos tenham te ajudado na sua boa comunicação familiar e até o próximo vídeo, onde a gente vai trazer mais alguns conselhos. Se você ainda não fez sua inscrição aqui no canal, faça e lá, coloque lá clique lá nas notificações, lá naquele sininho para que você seja notificado quando sair outros vídeos. Isso vai te facilitar você acompanhar aqui esse trabalho que eu desejo que seja um instrumento para abençoar sua casa, sua família, pois esse é o propósito. Nós temos vivido tempos onde as dificuldades familiares têm sido muito comuns. Dificuldades nos relacionamentos, dificuldades na criação de filhos, dificuldades na comunicação. Então, por isso nós nos sentimos motivados a ajudar um pouco. Eu sei que é um tempo que é pequeno, mas são pequenas sementes que, se bem plantadas, pode gerar no futuro para a sua casa, sua vida, sua família, uma árvore que vai gerar muitos frutos. Que assim seja, em nome de Jesus.